Você já se sentiu perdido lendo o Antigo Testamento, como se os nomes, as guerras, os reis e as promessas não se conectassem? Você não está sozinho. A verdade é que a maioria das pessoas lê a Bíblia como se fosse um quebra-cabeça embaralhado, sem enxergar a imagem completa. Mas hoje isso vai mudar. Neste vídeo, você vai descobrir 7 segredos poderosos do Antigo Testamento que ninguém te mostrou. Segredos que revelam a lógica por trás da história da redenção, conectam os eventos de forma clara e transformam sua leitura da Bíblia em uma experiência com propósito. Prepare-se para ver a linha do tempo de Deus ganhar vida diante dos seus olhos. Se você quer fortalecer sua fé de verdade, assista até o fim. Desde o princípio, entender a sequência cronológica dos eventos do Antigo Testamento é fundamental para não se perder na leitura. O primeiro segredo que poucos explicam é que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, mas sim compilada por livros organizados segundo temas e tradições. Isso cria uma confusão enorme para quem tenta entender a narrativa completa da redenção. Imagine o Antigo Testamento como uma grande linha do tempo, mas ao invés de ser apresentado de forma linear, ele é dividido em pedaços que misturam momentos distintos. O livro de Gênesis começa no início, com a criação do mundo, mas logo você pula para histórias que acontecem centenas de anos depois, e então volta para outras épocas diferentes. Isso gera uma sensação de desordem que dificulta captar a mensagem maior. Mas o que acontece se organizarmos essa história de forma cronológica? Se colocarmos os eventos na sequência correta, conseguimos enxergar uma progressão clara e poderosa da relação entre Deus e seu povo. Por exemplo, entender o movimento do chamado de Abraão, a formação das tribos, a saída do Egito, o estabelecimento da monarquia, até o exílio em Babilônia. Tudo isso vai revelando um plano divino que culmina na esperança messiânica. Esse plano, que muitos perdem de vista, é a verdadeira chave para compreender o Antigo Testamento. Cada episódio não é apenas um acontecimento isolado, mas uma peça desse grande quebra-cabeça da redenção. Quando essa linha do tempo é compreendida, tudo faz sentido. Por que certas leis foram dadas? Por que alguns reis se destacaram? Por que o povo foi exilado? Tudo aponta para o Messias que estava por vir. O segundo segredo que poucos percebem é o papel central das promessas feitas por Deus a Abraão. Elas não são apenas promessas isoladas, mas o alicerce sobre o qual toda a história do Antigo Testamento se sustenta. Essas promessas são como o fio vermelho que liga cada evento e revela o plano de redenção de Deus para a humanidade. Deus prometeu a Abraão uma terra, uma descendência numerosa e uma bênção que alcançaria todas as nações. Mas o que isso significa na prática? Não é apenas sobre herança ou família, mas sobre a chegada do Messias, o Salvador prometido, que viria para cumprir essas promessas de forma completa. Entender isso muda completamente a forma como você lê os livros seguintes. Quando acompanhamos a vida de Abraão, vemos a fé dele sendo provada. Ele espera por um filho, mesmo na velhice, e acredita na promessa de Deus. Essa fé é um ponto de virada, pois mostra que a confiança nas promessas divinas é fundamental para a história da salvação. Essa mesma fé será o que sustentará o povo de Israel nos momentos de crise. Mas não para por aí. Essas promessas se desdobram ao longo de gerações, passando por Isaque, Jacó e suas 12 tribos, até chegar ao Egito, onde o povo se multiplica e mais tarde é libertado. Cada etapa revela uma nova camada da aliança de Deus com seu povo e reforça a ideia de que nada acontece por acaso. Ao perceber essa progressão, fica claro que o Antigo Testamento não é uma coleção de histórias desconexas, mas um roteiro cuidadosamente planejado que aponta para um objetivo maior:
a redenção através do Messias. Essa visão traz esperança e fortalece a fé, mostrando que mesmo as dificuldades e exílios fazem parte do plano divino. Para quem estuda a Bíblia, entender essas promessas e seu cumprimento é fundamental para não se perder na leitura. É como ter um mapa que guia a interpretação dos textos, revelando conexões que passam despercebidas à primeira vista. Esse segredo é especialmente relevante para jovens adultos e novos convertidos que desejam aprofundar sua fé e não apenas acumular informações. A compreensão das promessas a Abraão transforma a leitura em uma experiência viva que fala diretamente ao coração e fortalece a esperança. O terceiro segredo, que poucos destacam, é a importância do Êxodo como evento central da redenção e sua relação direta com a vinda do Messias. O êxodo do povo de Israel do Egito não é apenas uma história de libertação física, mas uma representação poderosa da salvação espiritual que Deus planejou para toda a humanidade. Muitos veem o Êxodo apenas como uma fuga da escravidão, mas ele é muito mais que isso. É o momento em que Deus demonstra seu poder soberano, sua fidelidade às promessas feitas a Abraão e estabelece a aliança com seu povo por meio da lei dada no Monte Sinai. Essa lei, por sua vez, aponta para a necessidade de um Salvador que cumprirá a justiça perfeita que os homens não conseguem alcançar. Compreender o Êxodo em seu contexto cronológico ajuda a enxergar a progressão da história da redenção. O povo de Israel, escravizado no Egito, representa a humanidade presa pelo pecado. A libertação simboliza a salvação oferecida por Deus. Cada detalhe da narrativa, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, a provisão no deserto, carrega um significado espiritual que prepara o terreno para a obra do Messias. Esse evento não apenas forma a identidade do povo judeu, mas serve como uma antecipação clara do que Jesus faria séculos depois. Jesus é o verdadeiro libertador que rompe as cadeias do pecado e da morte. Por isso, entender o Êxodo é fundamental para qualquer pessoa que deseja fortalecer sua fé e compreender a Bíblia de forma profunda. Além disso, o Êxodo revela o caráter de Deus como justo, misericordioso e fiel, que cumpre suas promessas mesmo diante das dificuldades. Para os jovens adultos e novos convertidos que buscam esperança em meio às lutas pessoais, essa história traz uma mensagem poderosa. Deus é capaz de libertar você também. O quarto segredo é a importância das alianças que Deus estabelece com seu povo ao longo do Antigo Testamento, especialmente a aliança mosaica e a davídica, e como elas pavimentam o caminho para o Messias. Essas alianças não são meros contratos, mas compromissos divinos cheios de propósito e promessa. A aliança mosaica, dada no Monte Sinai, é o marco que define a identidade de Israel como povo escolhido. Ela traz a lei, os mandamentos que guiam a vida social, religiosa e moral do povo. No entanto, essa aliança também revela um problema: a incapacidade humana de cumpri-la perfeitamente. Isso cria uma necessidade urgente de um mediador, alguém que possa interceder e restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Por outro lado, a aliança davídica traz uma promessa ainda mais profunda, a de que um descendente de Davi ocupará o trono para sempre. Essa promessa aponta diretamente para Jesus, o Rei prometido, que viria não apenas para governar Israel, mas para trazer salvação a toda a humanidade. Essas alianças mostram a progressão da história da redenção, da lei que revela a necessidade de um Salvador, a promessa de um Rei eterno que cumpriria tudo. Entender essa sequência é fundamental para captar a mensagem maior do Antigo Testamento. Além disso, elas trazem um conforto real para os crentes. Mesmo diante das falhas humanas e das dificuldades, Deus mantém seu compromisso e age para cumprir suas promessas.
Essa fidelidade é uma âncora para a fé, especialmente para jovens adultos e novos convertidos que enfrentam dúvidas e desafios. O quinto segredo revela o papel crucial dos profetas do Antigo Testamento, não apenas como mensageiros de advertência, mas como anunciadores da esperança messiânica e da redenção futura. Muitos desconhecem que os profetas são a ponte viva entre o passado, o presente e o futuro, trazendo à tona a lógica espiritual da história da salvação. Enquanto o povo de Israel enfrentava ciclos de fidelidade e rebelião, os profetas intervinham com palavras que equilibravam juízo e esperança. Eles denunciavam o pecado, sim, mas também revelavam visões impressionantes de um reino vindouro, governado por um Messias que traria justiça, paz e restauração definitiva. Essas mensagens proféticas são essenciais para entender a progressão do Antigo Testamento. Elas não são apenas relatos históricos ou advertências isoladas, são peças-chave que apontam para o cumprimento das promessas feitas nas alianças anteriores. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel descrevem com detalhes surpreendentes o caráter, a missão e o sofrimento do futuro Salvador. Esse segredo nos ensina que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma revelação progressiva e viva que guia o leitor rumo à compreensão da redenção por meio de Jesus Cristo. Ao entender isso, a fé se fortalece e a leitura bíblica ganha propósito renovado. O sexto segredo do Antigo Testamento está nas histórias dos reis de Israel e Judá, narrativas que vão muito além de simples registros históricos. Elas são verdadeiros espelhos espirituais, mostrando o impacto da obediência ou desobediência do povo e de seus líderes na trajetória da redenção e na preparação para a vinda do Messias. Ao acompanhar a ascensão e queda de figuras como Saul, Davi e Salomão, vemos que cada reinado carrega uma lição fundamental. Saul, o primeiro rei, representa a falha em confiar plenamente em Deus, o que gera caos e afastamento. Davi, por sua vez, é o homem segundo o coração de Deus, um símbolo da fidelidade e da promessa davídica, que garante a continuidade do trono e a esperança messiânica. Salomão traz outro nível de entendimento, com sua sabedoria e construção do templo, um espaço que aponta para a presença divina entre o povo e que prepara o cenário para a verdadeira morada de Deus, o próprio Messias. Mas a história dos reis não é só sucesso. As repetidas infidelidades, idolatrias e injustiças mostram o ciclo da queda e do juízo, revelando a necessidade urgente de um rei perfeito, que estabeleça um reino eterno baseado em justiça e amor. Essa sequência real não é apenas uma crônica, é um relato vivo que conecta diretamente o passado com a esperança do futuro. É um convite para o espectador entender que a história da redenção é dinâmica, cheia de altos e baixos, mas sempre conduzida pela fidelidade de Deus. O sétimo segredo do Antigo Testamento está nas festas e cerimônias judaicas, um sistema simbólico rico que muitos desconhecem, mas que revela com clareza impressionante a progressão da redenção e aponta diretamente para Jesus Cristo. Essas festas, estabelecidas na lei de Moisés, não são apenas rituais religiosos sem sentido, mas verdadeiros marcos espirituais que ilustram etapas fundamentais da salvação. Cada festa carrega um significado profundo, conectado com o plano divino de redenção que se cumpriria plenamente no Messias. Por exemplo, a Páscoa, celebrando a libertação do povo do Egito, é uma sombra da verdadeira libertação da humanidade do pecado, realizada por Cristo, o Cordeiro de Deus. A festa dos pães asmos simboliza a pureza e a santidade necessárias para se viver em comunhão com Deus. O Pentecostes marca a entrega da lei e a promessa do Espírito Santo. Já o dia da expiação representa o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus.
Esses símbolos vivos na história de Israel revelam uma lógica espiritual que atravessa toda a Bíblia. Deus não quer apenas um povo obediente, mas uma relação profunda, pessoal e redentora com Ele. Para o público que deseja conectar a antiga aliança com a nova, entender essas festas traz clareza e profundidade à leitura bíblica. Elas tornam a história da redenção palpável e visual, fortalecendo a fé e mostrando como o Antigo Testamento prepara o terreno para o Evangelho. Tudo no Antigo Testamento aponta para um só nome: Jesus. Cada história, cada profecia, cada festa e cada segredo revelado aqui não são meros acontecimentos antigos, são peças essenciais do grande plano de Deus para a redenção da humanidade. Não basta apenas ler a Bíblia, é preciso entender sua lógica, viver seu propósito e deixar que essa verdade transforme sua fé, fortaleça sua esperança e renove sua caminhada com Deus a cada dia. Com o povo agora assentado na terra prometida, Israel começa a viver o período dos juízes, um ciclo que se repetia continuamente. O povo pecava. Deus permitia que fossem oprimidos por nações inimigas. Eles clamavam por socorro e então Deus levantava um juiz para libertá-los. Sansão, Gideão, Débora, Jefté, homens e mulheres usados por Deus em meio à instabilidade espiritual de uma nação que teimava em esquecer quem era o seu verdadeiro rei. Cada libertação era seguida por um novo abandono da aliança, revelando um coração dividido. Mas mesmo assim, Deus permanecia fiel. Com o passar do tempo, Israel exige um rei humano. Eles rejeitam o governo direto de Deus e querem ser como as outras nações. Então, Saul é ungido, alto, forte e carismático, aos olhos do povo, o líder perfeito. Mas seu coração se afasta da obediência. Sua desobediência custa-lhe o trono, e Deus escolhe outro, um jovem pastor chamado Davi. Davi não era perfeito, mas era segundo o coração de Deus. Ele derrota Golias com fé e coragem e se torna um símbolo de confiança em Deus em meio às adversidades. Davi reina com justiça, apesar de seus erros. Ele comete pecados graves, mas sempre retorna quebrantado ao Senhor. Dele nasce a promessa de um reino eterno, uma aliança que apontava para o Messias. Após sua morte, seu filho Salomão assume o trono. Salomão constrói o templo, símbolo da presença de Deus entre o povo. Seu reinado é marcado por sabedoria, glória e paz, mas também por alianças perigosas e idolatria. No final da vida, seu coração se divide, e com sua morte, o reino também se divide. 10 tribos seguem Jeroboão no reino do norte, Israel, e 2 ficam com Roboão no reino do sul, Judá. O reino dividido mergulha em uma sucessão de reis maus, idolatria e injustiça. Profetas como Elias, Eliseu, Amós e Oséias são levantados para chamar o povo de volta, mas a maioria não escuta. O reino do norte é destruído pelos assírios e desaparece da história. Judá resiste por mais tempo, com momentos de avivamento sob reis como Ezequias e Josias, mas o pecado se acumula e o juízo se aproxima. Jerusalém é invadida, o templo é destruído, o povo é levado cativo para a Babilônia. É o exílio, um tempo de lágrimas, saudade e reflexão. Lá, entre os escombros da identidade, Deus ainda fala. Profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel mantêm viva a esperança de restauração. Mesmo longe da terra, Deus continua perto. E enquanto o povo lamenta, Deus revela que há um plano maior em curso, um plano de redenção que ainda está em andamento. Após 70 anos de exílio, Deus move o coração de reis estrangeiros. Um remanescente volta para Jerusalém. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, eles começam a reconstruir o templo, os muros e a fé. É um novo começo, mas a glória daquele tempo não se compara à glória futura prometida.
Os profetas anunciam que algo maior está por vir. Não apenas uma restauração externa, mas uma renovação interior. Um Messias, um novo pacto, um reino eterno. Durante 400 anos, o céu parece em silêncio. Não há profetas, não há visões. Mas mesmo no silêncio, Deus está preparando o palco. Impérios se levantam e caem. O mundo se torna uma estrada unificada por Roma, com uma língua comum e um sistema de comunicação ideal para uma mensagem universal. E então, quando chega a plenitude do tempo, uma estrela brilha em Belém. Um menino nasce. E toda a história do Antigo Testamento se curva diante dele. Esse menino é a promessa cumprida. O cordeiro anunciado no Egito, o descendente de Davi, o verdadeiro templo, o profeta maior que Moisés, o novo Josué que nos conduz à terra prometida eterna. A história da redenção, iniciada no Éden, atravessando os desertos, os exílios e os reinos, encontra seu clímax naquele que é a própria palavra viva de Deus, Jesus, o Messias. Tudo o que foi escrito antes, tudo o que foi vivido por Israel, apontava para ele. Por isso, o Antigo Testamento não é apenas uma coleção de histórias antigas. É a preparação detalhada de um plano divino para salvar a humanidade. Cada genealogia, cada batalha, cada profecia, cada queda e cada redenção compõem o caminho que leva ao Cristo. Quando você entende isso, a Bíblia deixa de ser um livro difícil e passa a ser uma carta de amor escrita por um Deus que nunca desistiu de nos resgatar. Jesus cresce em sabedoria e graça. Aos 12 anos, já impressiona os mestres no templo, mas é aos 30 que ele inicia seu ministério público. João Batista o apresenta como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele chama discípulos simples, pescadores, cobradores de impostos, e com eles começa a anunciar: o reino de Deus está próximo. Ele cura os enfermos, liberta os oprimidos, ensina com autoridade e revela o coração do Pai. Tudo o que ele faz ecoa as promessas do Antigo Testamento. Ele é o novo Moisés, que entrega um novo mandamento. É o verdadeiro maná, o pão do céu. É a rocha ferida de onde brota água viva. Cada milagre, cada parábola, cada gesto é parte da revelação completa do plano de redenção iniciado em Gênesis. Mas nem todos o reconhecem. Os líderes religiosos o veem como ameaça. O povo dividido espera um rei guerreiro, não um servo sofredor. Jesus segue firme. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele chora pela cidade, expulsa os mercadores do templo, celebra a Páscoa com os discípulos e anuncia uma nova aliança, não mais baseada em sangue de cordeiros, mas em seu próprio sangue. Naquela noite, ele é traído por um amigo, preso sem culpa e julgado injustamente. O povo grita: crucifica-o, e ele é levado ao Calvário. Na cruz, ele carrega todo o peso do pecado. É ali que o plano da redenção atinge seu ponto mais profundo. O Cordeiro de Deus é imolado. O véu do templo se rasga. As trevas cobrem a terra. Ele morre, mas antes diz: está consumado. 3 dias depois, o túmulo está vazio. A morte foi vencida. Jesus ressuscita, aparece a muitos, confirma as Escrituras e comissiona os seus: ide por todo o mundo e anunciem essa boa nova. Ele ascende ao céu diante dos olhos dos discípulos, prometendo voltar. E com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, nasce a igreja. Pescadores se tornam pregadores, medrosos se tornam mártires. O Evangelho começa a ser proclamado com poder, rompendo fronteiras, vencendo perseguições, atravessando culturas. O que começou com Abraão agora alcança as nações. Deus está restaurando todas as coisas. Mesmo em meio a perseguições, prisões e mortes, a mensagem não para. Paulo, o maior perseguidor, se torna o maior apóstolo.
As cartas que ele escreve às igrejas se tornam fundamento doutrinário. Pedro, Tiago, João e tantos outros entregam suas vidas por essa verdade. A igreja cresce, o reino avança e tudo aponta para o desfecho final, o retorno do rei. A Bíblia termina com Apocalipse, a revelação de Jesus em glória. O Messias voltará, não mais como servo, mas como Senhor dos exércitos. Ele julgará as nações, vencerá o mal, enxugará dos olhos toda lágrima e fará novas todas as coisas. A nova Jerusalém desce dos céus, não haverá mais morte, nem dor, nem pecado. Deus habitará para sempre com seu povo. Essa é a história da redenção. Uma linha do tempo traçada desde o Éden até a eternidade. Cada etapa, cada personagem, cada promessa cumpre seu papel num plano perfeito. E agora, você faz parte disso. A história não terminou. Ela continua em cada coração que crê, em cada vida transformada pela palavra, em cada passo dado rumo ao reino. Os seguidores de Jesus, impulsionados pelo Espírito Santo, espalham a mensagem por todo o Império Romano. Em Jerusalém, a comunidade cresce rapidamente, compartilhando tudo que tem, vivendo em comunhão, orando e anunciando com ousadia a ressurreição de Cristo. Mas logo a perseguição começa. Estevão, cheio do Espírito, é apedrejado, tornando-se o primeiro mártir da fé cristã. A perseguição não destrói a igreja, a espalha, e onde os discípulos fogem, o evangelho avança. Saulo, um fariseu zeloso, persegue com fúria os cristãos, até que no caminho para Damasco, uma luz o derruba. Ele ouve a voz de Jesus e sua vida muda para sempre. De perseguidor se torna Paulo, apóstolo aos gentios. Viaja por cidades, planta igrejas, enfrenta naufrágios, prisões, chicotadas, fome, rejeição, mas não desiste. Em cada lugar anuncia o Cristo crucificado e ressuscitado. Homens e mulheres de todas as nações se rendem à fé. Ao mesmo tempo, outros discípulos também seguem levando a mensagem. Pedro prega para judeus e gentios, enfrenta a oposição, mas permanece firme. Tiago, irmão de Jesus, lidera a igreja em Jerusalém. João, o discípulo amado, escreve cartas de amor e exortação. A mensagem se espalha por Antioquia, Éfeso, Filipos, Roma, até os confins do mundo conhecido. Mas a perseguição aumenta. Muitos são lançados aos leões, queimados vivos, crucificados. Mesmo assim, o fogo da fé não se apaga. Os apóstolos, um a um, são mortos por causa de sua fé, exceto João, que é exilado na ilha de Patmos. Lá ele recebe uma visão gloriosa. O Cristo exaltado, o juízo de Deus, a queda de Babilônia e o triunfo final do reino. Ele escreve o Apocalipse, revelando que, apesar de todo o sofrimento, o Cordeiro vence. E com ele, vencem todos os que perseveram até o fim. É a certeza de que a história não termina na cruz, nem nas catacumbas, mas na eternidade com Deus. Os séculos seguintes são marcados por desafios, heresias, distorções e lutas pelo poder. Mas em cada geração, Deus preserva um povo fiel. As Escrituras são copiadas à mão, escondidas, preservadas. A mensagem segue viva, mesmo em meio às trevas. Surgem movimentos de renovação, reformas, avivamentos. Homens e mulheres se levantam para traduzir a Bíblia, pregar a graça, restaurar a verdade. A chama do Evangelho continua acesa, atravessando a história. Hoje, ao olhar para trás, enxergamos uma linha contínua, do Éden ao Calvário, de Abraão aos apóstolos, da promessa à consumação. E essa história sagrada não é apenas um relato do passado, é a raiz da nossa fé. Ela revela quem Deus é, quem nós somos e qual é o propósito eterno da nossa existência. Cada página aponta para o Messias. Cada evento revela o amor que nunca falha. Essa é a grande narrativa da redenção.
E ela continua sendo escrita agora em nossos dias por todos aqueles que creem, vivem e anunciam essa verdade. Você é parte dela. Seu nome pode não estar nas Escrituras, mas está no coração de Deus. Ele continua chamando, transformando, salvando. E um dia, quando tudo se cumprir, nos reuniremos com todos os heróis da fé, diante do trono do Cordeiro, para celebrar eternamente o Deus que escreveu essa história com sangue, graça e glória. Mesmo após os apóstolos partirem, a chama do Evangelho não se apaga. Povos que nunca ouviram falar de Israel agora recebem as boas novas. A palavra de Deus atravessa desertos, mares e montanhas, enfrentando impérios, religiões e culturas. Mas onde ela chega, transforma. Corações endurecidos são quebrantados, famílias inteiras se rendem, escravos encontram liberdade na graça, reis se ajoelham diante do Rei dos Reis. Enquanto isso, a Bíblia, essa coleção viva de livros sagrados, começa a ser preservada e organizada. Homens e mulheres arriscam tudo para copiar os textos, traduzir os manuscritos, esconder páginas inteiras em cavernas e criptas. Muitos morrem por protegerem essas palavras. Mas o plano de Deus continua avançando. Mesmo em silêncio, Ele age. Mesmo quando a história parece escura, há sempre um fio de luz sustentando tudo. Durante séculos, impérios se levantam e caem, religiões disputam espaço, falsos ensinos surgem. Mas, como um rio subterrâneo que nunca seca, a verdade continua fluindo. Em tempos de trevas espirituais, surgem homens como Agostinho, Jerônimo, Lutero. Eles confrontam mentiras, chamam o povo de volta à palavra e reacendem a fé esquecida. A Bíblia volta às mãos do povo. O Evangelho volta a ser anunciado com paixão e um novo despertar começa. A reforma rompe o silêncio com força. A graça volta a ser proclamada com coragem. A salvação, antes vendida por moedas, agora é anunciada como dom gratuito. Traduções da Bíblia se multiplicam, igrejas se renovam, missionários cruzam oceanos para levar a palavra onde ela nunca chegou. O mundo inteiro se torna campo missionário. Povos que viviam à margem do Evangelho agora passam a escrever seus próprios capítulos na história da redenção. No século XX, a Bíblia alcança povos tribais, países fechados, campos de guerra. Mesmo sob o risco de morte, missionários plantam sementes. Algumas germinam em silêncio, outras explodem em avivamentos. Em alguns lugares, basta uma página para uma vila inteira se render. Em outros, uma música cristã clandestina acende um movimento. Deus continua agindo. E o Espírito Santo, que moveu profetas e apóstolos, agora age em jovens, idosos, famílias comuns. Hoje vivemos o cumprimento de algo profetizado séculos atrás. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A história da redenção ainda está sendo escrita. Cada alma que se volta para Deus é uma nova linha no livro da eternidade. Cada lar restaurado, cada vida transformada, cada lágrima enxugada pelo consolo divino, tudo aponta para o grande dia. E esse dia está mais próximo do que nunca. O retorno do Messias, prometido desde Gênesis, ecoado pelos profetas, anunciado por anjos e confirmado por Cristo, está às portas. Ele virá, não como servo sofredor, mas como Rei glorioso. E todos os que fazem parte dessa história, os que ouviram, creram e permaneceram, estarão diante dele. Não como leitores da Bíblia, mas como protagonistas da redenção. Essa história começou com um jardim e terminará com uma cidade. Começou com um casal e terminará com uma multidão. Começou com a promessa de que a serpente seria esmagada e terminará com o mal vencido para sempre. E até lá temos um chamado: viver com propósito, amar com intensidade e anunciar com ousadia. Porque o mundo precisa conhecer essa história.
não como tradição religiosa, mas como verdade viva. A verdade que transforma, que cura, que liberta, que dá sentido à dor, direção ao caos e esperança onde só havia cinzas. Essa é a história que o Antigo Testamento começou a contar. Uma história de redenção, de um Deus que nunca desistiu do ser humano, de um Messias que foi prometido, veio, morreu e ressuscitou, de um plano perfeito que caminha para um final glorioso, e de um povo, nós, chamados para fazer parte disso. Se você quer realmente fazer essa jornada com clareza e propósito, mergulhando fundo na história da redenção, não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar nos comentários o que você achou desses segredos incríveis. E para dar o próximo passo, baixe o nosso e-book exclusivo. Ele vai te guiar detalhadamente por essa linha do tempo da redenção e te ajudar a aplicar cada ensinamento na sua vida de forma prática e transformadora. Vamos juntos fortalecer a fé e caminhar com Deus em direção à verdadeira liberdade.